Hoje nós vamos ler o capítulo 23 de Gênesis, do versículo 1 ao 20. E foi a vida de Sara 127 anos. E estes foram os anos da vida de Sara. E morreu Sara em Quiriate-Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã. E veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela. Depois se levantou Abraão de diante de sua morta e falou aos filhos de Hete, dizendo: Estrangeiro e peregrino sou entre vós. Dai-me possessão de sepultura convosco, para que eu sepulte a minha morta de diante da minha face. E responderam os filhos de Hete a Abraão, dizendo-lhe: Ouve-nos, meu senhor, príncipe poderoso és no meio de nós. Enterra a tua morta na mais escolhida de nossas sepulturas. Nenhum de nós te vedará a sua sepultura para enterrar a tua morta. Então se levantou Abraão e inclinou-se diante do povo da terra, diante dos filhos de Hete. E falou com eles, dizendo: Se é de vossa vontade que eu sepulte a minha morta de diante de minha face, ouvi-me falai por mim a Efrom, filho de Zoar, que ele me dê a cova de Macpela, que ele tem no fim do seu campo, que me dê pelo devido preço em herança de sepulcro no meio de vós. Ora, Efrom habitava no meio dos filhos de Hete. E respondeu Efrom, heteu, a Abraão. Aos ouvidos dos filhos de Hete, de todos os que entravam pela porta da sua cidade, dizendo: Não, meu senhor, ouve-me. O campo te dou, também te dou a cova que nele está. Diante dos olhos dos filhos do meu povo ta dou, sepulta a tua morta. Então Abraão se inclinou diante da face do povo da terra. E falou a Efrom, aos ouvidos do povo da terra, dizendo: Mas se tu estás por isto, ouve-me, peço-te. O preço do campo o darei. Toma-o de mim e sepultarei ali a minha morta. E respondeu Efrom a Abraão, dizendo-lhe: Meu senhor, ouve-me. A terra é de 400 siclos de prata. Que é isto entre mim e ti? Sepulta a tua morta. E Abraão deu ouvidos a Efrom, e Abraão pesou a Efrom a prata de que tinha falado aos ouvidos dos filhos de Hete, 400 siclos de prata, corrente entre mercadores. Assim o campo de Efrom, que estava em Macpela, em frente de Manre, o campo e a cova que nele estava, e todo o arvoredo que no campo havia, que estava em todo o seu contorno ao redor, se confirmou a Abraão em possessão diante dos olhos dos filhos de Hete, de todos os que entravam pela porta da sua cidade. E depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na cova do campo de Macpela, em frente de Manre, que é Hebrom, na terra de Canaã. Assim o campo e a cova que nele estava foram confirmados a Abraão pelos filhos de Hete em possessão de sepultura. Irmão, hoje eu vou falar de 5 verdades que o Senhor nos deixou nesta palavra. Gênesis 23 é um dos capítulos mais emocionantes da vida de Abraão. Um momento de despedida, fé e testemunho diante dos povos. Neste capítulo, a vida de Sara chega ao fim. Foram 127 anos de história, fé e milagres. Ela foi a mulher que riu da promessa, mas também a mulher que viu o impossível acontecer. E agora, Abraão, aquele que um dia ouviu Deus dizer: Sai da tua terra e da tua parentela, enfrenta um dos momentos mais dolorosos da jornada da fé, a perda da companheira de toda uma caminhada. Mas mesmo na dor, Abraão continua sendo um exemplo de fé, reverência e propósito. Este capítulo não é apenas um relato de morte, mas uma mensagem de como viver e morrer com fé. Primeiro, a fé que suporta a dor. E morreu Sara em Quiriate-Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã. E veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela. Abraão chorou. O homem da fé também teve lágrimas. A fé não nos isenta da dor, mas nos dá a força para continuar mesmo em meio a ela. Há crentes que acham que fé é nunca sofrer, mas a Bíblia mostra o contrário. Fé
é continuar crendo mesmo quando o coração está despedaçado. Abraão não negou a dor, mas também não se deixou paralisar por ela. Depois de chorar, ele se levantou. Segundo, a fé que reconhece que esta terra não é nossa morada. Estrangeiro e peregrino sou entre vós. Mesmo sendo abençoado, rico e respeitado, Abraão sabia que a terra ainda não era sua posse, mas sua promessa. Ele era peregrino, alguém que não se apegava às coisas terrenas, porque sabia que o seu destino era eterno. Essa atitude revela uma fé madura. Abraão sabia que a verdadeira herança não era um campo em Canaã, mas o céu preparado por Deus. Como dizem Hebreus, esperava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Vivemos como peregrinos, não pertencemos a este mundo, por isso não se apegue ao que passa, mas firme seus olhos no que é eterno. Terceiro, a fé que tem testemunho diante dos homens. Ouve-nos, meu Senhor, príncipe poderoso és no meio de nós. Os filhos de Et não eram adoradores de Deus, mas reconheciam em Abraão algo diferente. Chamaram-no de príncipe poderoso, um título de honra e respeito. Mesmo em terra estranha, Abraão tinha um testemunho que falava mais alto que suas palavras. As pessoas viam nele um homem de integridade, fé e honra. Será que o mundo reconhece em nós um príncipe de Deus? O verdadeiro evangelho não precisa de propaganda. Ele se mostra pelo exemplo. Quarto, a fé que não busca facilidades. Quando Efrom quis dar o campo de graça, Abraão recusou o presente. Ele insistiu em pagar o preço justo, 400 siclos de prata. Por quê? Porque Abraão sabia que a promessa de Deus não se sustenta em favores humanos, mas em princípios espirituais. Ele não queria dever nada aos homens, ele queria que o testemunho fosse limpo, transparente, incontestável. Fé verdadeira não busca atalhos. Quem confia em Deus não aceita facilidades que comprometam a honra da promessa. Quinto, a fé que deixa um legado. E depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher. Assim, o campo foi confirmado a Abraão em possessão. Que lição poderosa! Antes de possuir a terra das promessas, ele teve que enterrar um sonho. Mas Deus o fez entender. Mesmo que algo morra, a promessa continua viva. Macpela se tornou símbolo da fé que transforma perda em posse, luto em legado, dor em testemunho. Conclusão: mesmo na morte, Deus cumpre promessas. Sara morreu, mas a promessa de Deus não morreu com ela. Abraão continuou crendo e de sua descendência viria o Cristo, o Salvador. Quando enterramos algo precioso, parece o fim, mas aos olhos de Deus é apenas o plantio de algo maior. Irmãos, quando a dor vier, levante-se como Abraão. Quando o mundo te observar, seja um príncipe de Deus. Quando tudo parecer perda, creia, Deus transforma sepulturas em marcos de promessa. Talvez hoje você esteja diante de uma Macpela, um lugar de luto, perda ou renúncia. Mas Deus te diz: o que hoje você sepulta com lágrimas, amanhã será lembrado como sinal da minha fidelidade. A fé que permanece até o fim nunca será esquecida. Irmãos, esta foi a palavra do Senhor para o dia de hoje. Agora, irmão, eu peço que compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também possam ser abençoadas com a palavra do Senhor. Se inscreva no canal, dê seu like e não deixe de apertar no sininho para que o YouTube avise você quando tiver novos vídeos.